Oi? Gente, boa tarde, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos e todas e todes. Vamos iniciar mais uma escuta, hoje da cultura, pela Comissão Especial de Combate ao Racismo. Nos termos do procedente regimental número 43/2007, dou por aberta a reunião da Comissão Especial instituída pela Resolução número 1590/2023, com a finalidade de analisar as desigualdades e seus impactos para a população da cidade do Rio de Janeiro, bem como as responsabilidades do poder público e propor políticas públicas visando a prevenção ao combate e superação ao racismo. Gente, por favor. Com o tema Combate ao Racismo na Política Municipal de Cultura. Comissão Especial está assim constituída. Vereadora Mônica Cunha, presidente. Vereadora Thaís Ferreira, relatora. Vereador Edson Santo, membro. Para constatar o quórum necessário para a abertura da reunião, farei a chamada dos membros. Vereadora Mônica Cunha, presente. Vereadora Thaís Ferreira. Presente, vereadora. Muito boa tarde a todos e todas. Vereador Edson Santos. Vereador Edson Santos. Sim, Tá, então daqui a pouco o vereador dá a presença dele. Hoje nossa reunião tem por objetivo a escuta ativa da sociedade civil e movimentos sociais, respeitando o tema da reunião. Agradeço a presença de todos. Escuta temática. Proposta desse espaço. É um momento para a escuta ativa e participação popular de diferentes atores sobre os eixos do trabalho da Comissão Especial de Combate ao Racismo, que são saúde, educação, cultura patrimonial e cultural, temas priorizados por esta SECOR. Esse instrumento metodológico, assim como outros, serão utilizados para captar informações que servirão de subsídios para a elaboração do relatório final. Objetivo da escuta. Temática da cultura. Reunir informações sobre os desafios e experiências no campo da cultura, visando a produção de conhecimento e acúmulos para melhor contribuir com a elaboração de projetos de lei, indicação legislativa e outros instrumentos institucionais para proposição de políticas públicas no campo da cultura, de valorização e proteção patrimonial, histórico-cultural da população negra carioca. É importante reforçar que as políticas públicas culturais, mesmo com o atendimento que é a produção cultural afro-brasileira, é parte da formação da identidade nacional.
não recebem o incentivo no que se refere ao acesso a recursos, representatividade e diversidade no apoio institucional. Falta muito reconhecimento dos fazeres e saberes ancestrais, respeito integral às manifestações religiosas de matriz africana, das artes e expressões urbanas que se fortalecem nos territórios. A partir da iniciativa autônoma, mas que se reconhece como parte de um todo coletivo, podemos citar expressões como rodas culturais, movimentos hip-hop, baile funk, roda de samba, roda de capoeira, entre outros. Questões orientadas aos participantes. Em que território se dão as atividades? Há quanto tempo estão com as manifestações de rua? Por que vocês decidiram ocupar a rua com a sua atividade? No que sua atividade com a cultura antirracista? No que sua atividade com a cultura antirracista? Quais as demandas para ser colocar na atividade de rua? Que políticas públicas facilitariam o trabalho? Dinâmica do trabalho. Cada convidado terá 10 minutos de fala sobre os desafios da experiência no campo da cultura. Vereador Edson Santos. Vereador Edson Santos. Então, vereador, quando o senhor puder, pode, de fato, se conectar. Eu vou só colocar quem já está na casa para a gente... Vereador Edson Santos? Não está escutando ainda. Vou só colocar quem já está presente para a gente passar para a vereadora também, Thaís Ferreira, para fazer sua colocação. Aqui já está presente Flávia Souza, do Afrolage, Simone dos Santos, Dadalua, é isso? Dandalua, Danças Populares e Grupo Zanzan. Rodrigo Silva Nunes, Cia de Aruanda, Xande MC, Roda do Paquistão, Manguinha na área. Emerson do Caxambu, Emerson Menezes, do Caxambu do Salgueiro, Suelen Tavares, Jongo da Serrinha, Madureira presente. Ana Catão, é isso? Ana Catão, tambor de cumba que está aqui, é isso? Tambor de cumba. Então, são essas pessoas já presentes para a gente dar início à nossa escuta. Mas, vereadora Thaís Ferreira, você quer fazer uso da palavra inicial, minha querida? Vou falar, Mônica, muito brevemente, saudar todos os companheiros e companheiras que conseguiram chegar nesse espaço. Acho que na qualidade de relatora da comissão, né, sabendo que o nosso trabalho é um trabalho parceiro e em cooperação, é muito importante essa movimentação de escuta, as análises que serão feitas, para que no final desse ano, né, que todo mundo sabe que, infelizmente, a nossa comissão não é permanente, uma comissão especial, a gente possa ter um relatório de qualidade, para que a gente possa encaminhar, de fato, ao Poder Executivo, mais do que indicações, né, orientações sobre as diretrizes, para que a gente possa, de fato, combater as desigualdades causadas pelo racismo. Lembrando que a gente está num período importante dessa casa, já estão acontecendo as audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, da nossa LDO, então a gente está participando. Ontem foi a audiência de educação, semana que vem temos mais audiências, finalizando aí com a audiência pública da Secretaria Municipal de Cultura, que há pouco tempo atrás lançou aí o pacote de maior investimento na cultura da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que cultura é o sistema imunológico do povo preto, então tem muita coisa para a gente ficar atento. A gente precisa trabalhar nas brechas mesmo, com bastante estratégia, e isso a gente só faz em unidade. Espero que vocês contem com o meu trabalho de relatoria, minha equipe segue à disposição. Vou ficar aqui acompanhando a reunião também, para que a gente possa entender os encaminhamentos por parte da nossa presidenta, orientar os trabalhos da comissão e, mais uma vez, parabenizar pelo cronograma, por todas as pessoas que conseguiram chegar e que
que sabem da importância de estarmos fazendo juntos esse debate. Gente, muito obrigada mesmo. Saúdo aí mais uma vez toda a comissão no nome da nossa vereadora Mônica Cunha. Obrigada, minha colega. Obrigada por fazer parte aí junto comigo. Só para colocar para vocês, né, essa comissão de combate ao racismo que eu presido, junto com a Thaís Ferreira, que também é uma vereadora, que é a relatora, e junto com o vereador Edson Santos, que faz parte. São 3 pessoas negras, né, que estão junto nessa comissão para falar sobre o racismo existente dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí, dentro da cidade, é onde a gente tem tudo. Tem educação, cultura, saúde, né, religião. Então, a gente vai falar do racismo em toda a vertente que trata dentro do município. Só para vocês, né, ficarem, enfim. Eu vou só anunciar algumas pessoas presentes. Daíse Santos da Silva, assessora da deputada Dani Monteiro, muito obrigada pela presença. E aqui também está Felipe Machado, da equipe de cultura da deputada Dani Monteiro. Muito obrigada também pela presença. E já encaminhando, né, já para o início, eu vou dar a palavra para a nossa querida, enfim, estava aí semana passada com ela, né, nesse lançamento maravilhoso. Quem não sabe, eu estou aqui contando, eu gosto de contar coisas boas, né? É muito bom, principalmente para nós pretos, vamos combinar. Que o hip hop fez 50 anos, e aí com esse grupo de mulherada, gente que nem eu conhecia, fiquei, de queixo caído. Então, é a nossa querida Flávia Souza, do Afrolage, e já te parabenizando, já dou de novo. Muito obrigada pela roda no Meia, muito obrigada por ter me convidado lá para a Casa das Pretas e ter conhecido essa mulherada. Porque é isso, né? Minha geração vem do samba, e nem do pagode, do samba mesmo. E a gente até sabia, mas nunca... Enfim, então são coisas que eu estou conhecendo nesse lugar e estou muito feliz. Tá bom? A palavra é com você, minha querida. Sim, sim. Oi, 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 oi. Não sabia que eu ia abrir as porteiras, né? Boa tarde. Peço licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, meus mais jovens, minhas mais jovens, que serão a minha continuidade. Muito bem lembrado, né? Eu também, além de coordenar um grupo, né, cultural afro, que é o Jongo, lá do Afrolage, também sou representante da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Mas hoje vou me ater aqui às questões do Afrolage. O Afrolage existe já há 11 anos. Há 10 anos começamos, né, eu mesma ensinei o jongo, 2012, né, as pessoas que queriam aprender, então não foi assim, pegando alguém que já sabia dançar, todo mundo ali do Afrolage aprendeu na laje do Afrolage. Então, eu fui fazer uma oficina, fui fazendo, até que resolvi, 2013, vamos botar a roda na rua, e vai ser no Meia, até porque o Meia, muitas pessoas não sabem, mas é um lugar de grandes engenhos, né, onde tem aquelas favelas ali do Lins, que foram grandes quilombos, né, inclusive tem o Morro da Gambá, porque os negros que fugiam iam para lá para cima e comiam gambá. Muitas pessoas não sabem da história da própria região do local, né? E onde eu nasci, no Engenho de Dentro, onde moro, né, desde bebê, ali era um grande engenho de café, de cana-de-açúcar. Então, muitas pessoas não sabem por que é engenho de dentro, o que acontece na região do Meia, mas o Meia é um pessoal que se acha rico e, né, e tem aquelas coisas do racismo muito forte. E logo quando a gente colocou a roda ali, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o nadopor, né, porque eu já sabia que ia ter problema. E, na primeira vez que a gente já botou, já falaram que a gente estava fazendo macumbarias, que estava rodando a saia, que estava pegando, o tambor estava pegando, né? Enfim, então tem todos esses estigmas, tem todas essas questões que a gente passa quando a gente quer manter a nossa cultura, a nossa identidade. E eu sempre reforço que eu cheguei no jongo através do hip hop. Olha que coisa louca, né? Porque é através do hip hop que eu me reconheci enquanto mulher negra, e ali eu fui buscando,
E a minha pretensão era montar uma companhia de hip hop, porque eu sempre fui dançarina, né? E sempre fui biguel. E aí falei, não, vou montar o jongo. E a gente tem muitas dificuldades de manter essa roda ali, porque já criaram também um problema. A gente sabe que a cultura pode ser exercida em praças públicas, mas ali no MEA, o Afrolaje tem que pegar o Nadopô e ficam, tipo, né, botando o seu poder e sua autoridade em cima da gente, para a gente ter que ficar pegando esse Nadopô. Inclusive, por 2 vezes nós tivemos que pagar. E o Afrolaje não tem recursos financeiros nenhum, até porque os editais, né, eles têm muitas burocracias e não são direcionados para a cultura de matriz afro. E, geralmente, quando tem uma rúbrica para a cultura de matriz afro, tem sempre uma pessoa branca que tem um grupo afro que consegue pleitear. Então, ou então é muito pouco. Por exemplo, culturas populares no FOCA. Tinha lá 200 mil para dois grupos, como se a gente não existisse. Então, assim, é meio que surreal. E já deixa aqui registrado que poderia ter uma segurança financeira para quem já faz essas rodas, sei lá, há mais de 5 anos, para determinar assim, né? Tá há mais de 5 anos, tem uma verba, até porque a roda, depois da pandemia, esvaziou muito. Algumas pessoas do grupo, 3 pessoas morreram e 2 mudou de cidade, porque teve que entregar a casa. Então, por exemplo, eu estou mandando dinheiro agora para um integrante vir de Minas. Então, para a gente manter, até porque esvaziou muito por conta das pessoas já terem desacostumado. E vamos conversando aí também, quero ouvir também as outras necessidades. Obrigada, Flávia, obrigada. Muito obrigada pela sua colocação, e eu achei de imensa, máxima importância essa sua lembrança de dizer o que é o MEA, né, pelo menos o que era o MEA, da onde o MEA veio. Porque é isso, as pessoas não sabem da nossa história, nem nós mesmos. Então, as pessoas veem o bairro, e eu morava próximo, e essa imaginação que o MEA é um bairro de elite, um bairro, né, é realmente isso. E é muito bom a gente fazer isso, e dou aqui já uma ideia, porque essa é também da gente fazer uns cartazes no dia que tiver a roda e botar em volta para as pessoas que forem assistir saber que lugar é aquele, por que tem aquela roda ali. Não é só porque a gente quer aquela praça, que já por si só também a gente pode querer, porque, né, o espaço é nosso, a praça é nossa. Mas saber, assim, realmente o que é o MEA. Muito obrigada pela sua colocação. E, dando continuidade, vou chamar Simone dos Santos, Dandalua, Danças Populares, Grupo Zanzanza. A palavra é com você, minha querida. Oi, gente. Desculpa aí errar aí na colocação. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Peço licença para falar. Com muito prazer, venho representar 2 grupos muito queridos. Apesar de estar na cultura popular, também venho da cultura urbana. Sou amiga de Flávia do hip-hop há outros tempos. E hoje venho representar o grupo Zanzar, que faz rodas mensalmente ali na Lapa, nos arcos, né, debaixo dos arcos, entre a Mendes-Sá e a Rua do Riachuelo. E esse grupo já está na rua há bastante tempo. O grupo tem 19 anos, mas nós estamos fazendo roda por volta desde 2010, com frequência. Antes já aconteciam, mas com frequência. É um grupo de liderança feminina. Apesar de ter uma oficina regular no Circo Voador, nós fazemos rodas abertas à comunidade. É um grupo que faz parte da ELA, que é a Escola Livre de Artes, mas temos muitas monitoras mulheres. Eu sou uma das monitoras, comecei como aluna no ano de 2012 para 2013,
e é um espaço de aprendizagem de danças populares. As pesquisas maiores são o coco, mas passamos por todas as outras manifestações. Tanto é que a nossa roda na rua é o coco de umbigada, ou coco de roda, como nós chamamos aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é propagar a cultura e propagar, além da cultura afro-brasileira, é botar os nossos corpos na rua, preservar a tradição, que a tradição não possa se perder. Além disso, divulgar a arte e, principalmente, porque o Rio de Janeiro tem uma história de ser uma cidade cosmopolita, né, de ter passagem de muita gente, de ser uma cidade que já foi também capital, e nós temos muitos migrantes. Então, é uma forma também de preservar a cultura dos nossos ancestrais. Eu comecei a ter contato com o coco em casa, mas só fui reconectar isso com as aulas do Zanzá, porque eu sou neto de pernambucanos. E, além disso, a ideia também preservar, dar acesso à população, divulgar. Além disso, nós fazemos também outras participações em outras festividades, mas estar na rua é a nossa, digamos assim, nossa militância maior. E por ser um grupo que nasce com uma proposta de oficinas, mas, ao mesmo tempo, é um grupo que não nasce tão empretecido, nos últimos anos vai sendo empretecido com muitas mulheres, e aí cria uma outra roupagem. Tanto é que tinha uma fama, gente, uma galera playboy, branca, e hoje quem bota a cara na rua são as bolsistas, são as mulheres pretas e tudo mais, eu como outras minhas companheiras. E a ideia é sempre preservar e respeitar a nossa tradição, com muito respeito de estudar, de trazer os mestres, de também, assim que dá, nós sempre conseguimos fazer alguma oficina com o mestre vindo no Rio de Janeiro. Algumas pessoas com mais abastadas conseguem viajar, mas nem sempre isso é possível. E as dificuldades estar na Lapa, né, principalmente pós-pandemia, é sempre uma dificuldade botar a cara na rua. O transporte para muitos que vêm de vários lugares. É claro que é uma diferenciação estar no centro da cidade e, ao mesmo tempo, também ter um apoio. Hoje, a Lapa é vista como uma área turística, mas sempre tem algumas questões de segurança, né? O lugar é um território que se torna um pouco inseguro. Mas me sinto muito feliz de estar representando o grupo nesse sentido. E essas são uma das grandes nossas dificuldades. Mas, esse ano em si, nós conseguimos ser agraciados pelo FOCA, que é o Fomento de Cultura Carioca, e aí nós estamos recebendo grupos e lideranças femininas, que é o nome do projeto Sambada de Mulher. Então, são 5 rodas com apoio, patrocinados. Mas isso não significa que a gente já botava a cara na rua há muito tempo e tudo mais. Eu acho que é isso. Trocando a chave, o Dandalua. Dandalua é um grupo que nasce na Baixada Fluminense, mas vem para o Rio de Janeiro, principalmente os membros são da Zona Norte. E muitos estão ali entre Vigário, Irajá, Madureira, e nossa área de atuação, mais ou menos, é o nosso território. Mas nós fomos convidados pelo mestre de capoeira, mestre Célio, a fazer uma roda na Feira do Lavradio. Então, nós já estamos, mais ou menos, desde 2013. Sendo que, com a pandemia, foi ficando muito difícil os membros, com alguma dificuldade, né? Tem também a vida das pessoas. As pessoas começam a ter suas demandas do dia a dia, e aí nós temos com alguma dificuldade de membros, né, no sentido de manter essa regularidade, tanto é que nós fizemos uma roda no começo do ano e voltamos agora, mês passado. E não estamos conseguindo fazer a roda com muita frequência e com certeza. Aí tem que chamar os amiguinhos. Você pode vir, com certeza? Mesmo que seja uma roda na rua, a gente tem que fazer aquele convite mais específico. E é um grupo que tem uma tradição muito mais de jongo do que outras manifestações. Até porque a maior parte são negros e são do Rio de Janeiro, e é uma forma de preservar a cultura
fluminense nesse sentido. E uma das maiores dificuldades, por ser um grupo que não tem oficinas, os membros têm algumas dificuldades, principalmente de apoio mesmo no transporte, lanches e coisas desse sentido. E ao mesmo tempo, resistir, colocar o nosso corpo preto na rua, porque colocar o nosso corpo já é uma forma de ser antirracista. Mas, ao mesmo tempo, também lidar com mediações de situações que nós passamos. Vou dar um exemplo. Feira do Lavradio, vira e mexe, tem muitos turistas, às vezes tem pessoas com taças de vinho. Então, são situações que a gente fica assim, como assim? E, ao mesmo tempo, eu estou com um tambor ali, rodando, para que nós possamos ter acesso e mostrar o tempo todo. Isso é cultura nossa, isso é brasileiro, isso é carioca, isso é fluminense. E não é uma coisa que veio de outro lugar. E mostrar que a diáspora traz exemplos positivos e nós estamos aqui dando testemunho, depoimento o tempo todo, né? E isso é uma das questões mais importantes. E preservar e divulgar a tradição. Eu acho que eu consegui. Muito obrigada a todos. Simone, minha querida, muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada mesmo. Adorei essa sua fala, né, do tempo, 19 anos. Isso é muito importante, né, para saber, de fato, que os nossos passos vêm de longe. A gente pode estar sentando agora aqui, né, falando de cultura, né, por mim, pela comissão que eu criei, mas isso não começou de fevereiro para cá. A gente já está há muitos anos. Então, muito obrigada pela sua fala. E é isso, assim, falar de mestre Célio, até olhar aqui para trás, entendeu? Falar aqui com o Machado, que é uma pessoa no qual eu admiro muito, conheci há pouco tempo, mas tenho o maior carinho, o maior respeito, né? Se eu não tivesse já, assim, com toda a família no meu corpo, artrite, artrose, mais um bocado, e aí eu também aí fazer alguma coisa, entendeu? Mas é isso, você está se apropriando e, de fato, está dizendo a todo momento, existimos e queremos continuar a existir. É isso, muito obrigada, viu, pela presença, pela fala. Dando continuidade, vou aqui chamar Rodrigo Silva Nunes, da Companhia de Aruanda. Desde já, obrigada pela presença, Rodrigo, meu querido. Boa tarde, obrigado a todos pelo convite, pelas partilhas aqui. Eu sou Rodrigo Nunes, sou representante aqui da Associação Cultural Companhia de Aruanda, que é uma associação, uma organização social que é formada por jovens jongueiros da comunidade da Serrinha. Então, assim como Suelen, que está aqui também, nós surgimos na comunidade da Serrinha enquanto jongueiros. Esse primeiro contato com as culturas tradicionais vem através dessa herança ancestral que é o jongo. A Companhia de Aruanda ela existe formalmente, né, institucionalizada há 15 anos. Então, desde 2008, nós somos uma organização social com CNPJ, enfim, tudo. A gente faz parte da rede estadual de pontos de cultura, que foi da primeira iniciativa de descentralização desse edital de pontos de cultura do governo federal. Então, a gente faz parte dessa rede estadual, que surge em 2009, 2010. E a gente atua basicamente no território da Grande Madureira, né, que aí pensando fisicamente o território de Madureira, mas não só Madureira, como Cascadura, Vaz Lobo, Turiaçu, Oswaldo Cruz, toda aquela região que a gente chama de Grande Madureira, que acabou de fazer aniversário, né, Madureira, no dia 24 de maio, completou 410 anos, né, e aí as pessoas às vezes se surpreendem quando eu digo 410 anos, mas a gente leva em conta desde a primeira ocupação, né, desde o povoado, e não só quando Madureira passa a se chamar Madureira, né. E é importante a gente pensar que Madureira já foi uma região rural, né? Que é difícil de conceber também. Então, são 410 anos de história de um território que é hoje, sem dúvida nenhuma, a grande referência quando a gente fala de cultura afro-carioca. Né? Se a gente fala de cultura preta, a gente necessariamente tem que falar de Madureira, seja essa cultura mais ancestral, tradicional, ou seja a cultura mais contemporaneizada, mais moderna, com o tambor eletrônico do funk, do charme, de todas essas linguagens, do próprio hip-hop. A Companhia de Aruanda ela tem algumas ações pensando esse território. Uma delas é justamente pensando essa articulação política entre os fazedores de cultura, mas não só os fazedores de cultura, mas os empreendedores em geral da região da Grande Madureira. Então, a gente tem um coletivo que chama-se Rede Madureira,
que reúne todos os empreendedores, não só de cultura, mas também do setor de culinária, de moda, e aí envolve diversos grupos e coletivos, os vendedores ambulantes de Madureira, que é uma grande parte da nossa rede, né? Madureira é um lugar onde a gente tem muitos ambulantes, pessoas que ocupam essa rua, então a Rede Madureira pensa essa articulação política desses grupos, desses empreendedores, para conseguir visibilizar, porque a gente sabe que quando a gente está junto a gente é mais forte. Então, o princípio da Rede Madureira é justamente se unir, né? Pegando o ensinamento ancestral da coletividade, para que a gente juntos possa ter mais força para pleitear junto ao poder público, junto ao Estado, ações pensando o nosso território. E especificamente pensando em cultura tradicional, a gente tem a roda que é o Fuzuê de Aruanda, que acontece há 13 anos, embaixo do viaduto de Madureira, ocupando aquela Praça das Mães. E aí, pensando o Fuzuê e a roda de jongo que acontece em Madureira, a gente escolheu o centro de Madureira e o viaduto por questões políticas mesmo, né? O viaduto, durante grande parte do período em que a ausência do Estado acontecia, a gente não tinha nenhum estabelecimento de cultura formal no território. O viaduto de Madureira era esse equipamento cultural. O equipamento cultural que foi eleito pela população. A população transformou aquele viaduto num equipamento cultural. E hoje ele é um equipamento cultural reconhecido da cidade do Rio de Janeiro. Mas isso veio dessa iniciativa popular de ocupação desse território debaixo do viaduto com essas atividades culturais. Então, o Fuzuê ocupa a Praça das Mães, que é sobre o viaduto, pensando também numa questão problemática social que nós temos, que Madureira tem 4 comunidades, né, com facções rivais. Então, quem é da Congonha do Cajueiro não pode ir até a Serrinha para frequentar, né? Então, pensando nisso, pensando que em todas essas comunidades, em algum momento, existia jongo, a gente pensa em ocupar o centro de Madureira, que é esse território neutro, para que todas as pessoas das 4 comunidades possam frequentar essa roda e se reconectar de alguma maneira com essa tradição ancestral, que, ao contrário do que aconteceu na Serrinha com o trabalho do mestre Darcy, nas outras comunidades isso morreu por inteiro, e hoje não se tem jongo no São José, nem na Congonha, nem no Cajueiro. Então, pensar a roda de jongo nesse território neutro foi uma maneira da gente conseguir politicamente que essas pessoas voltassem a ter contato com essa tradição ancestral. Quando a gente pensa em políticas públicas, em problemáticas de ocupar esse território que é a rua, a gente está falando o tempo inteiro de violência, né? E aí a gente está pensando de população de rua, não que seja um problema, mas pensar esses moradores, essas pessoas em situação de rua que estão ali, pensar a ausência do poder público e da polícia, que nunca está presente nessas questões para garantir essa normalidade da execução das rodas e das tradições, pensar numa estrutura física mesmo, que a gente já enfrentou várias vezes, de chegar no lugar e não ter luz, não ter iluminação pública, para fazer com que a roda acontecesse, a gente fazia a roda no escuro, pensar questões de que a gente não tem estrutura de banheiro, por exemplo, então quem vai à roda, se sente vontade de ir ao banheiro em algum momento, não tem como fazer isso, aí tem que pedir a um botequim ou alguém. Então, de repente, pensar essa estrutura mínima de funcionamento, né? De repente, políticas que possam garantir e subsidiar mensalmente esses coletivos que fazem essas rodas de rua, que já fazem parte do calendário oficial da cidade, né? A população do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, sabe que essas rodas acontecem, sabe o calendário dessas rodas, então o poder público chegar de alguma maneira para tentar subsidiar que essas rodas aconteçam mensalmente com um valor financeiro mesmo, ou de estrutura, né? Garantindo banheiro químico, um equipamento básico de som para que as pessoas não fiquem se esgoelando nas rodas e prejudiquem a própria voz. Então, assim, tem uma série de questões estruturais que são simples e que a estrutura do Estado como um todo pode subsidiar essas questões, né? Pensando ainda nessa questão do fomento, acho que o reconhecimento aos mestres, né? A gente pensar de alguma maneira como a gente pode garantir a aposentadoria desses mestres que muitas das vezes viveram a vida inteira nas tradições e que não trabalharam nunca formalmente de carteira assinada. Então, como é que esses senhores e senhoras hoje conseguem se manter, né? Então, pensar, de repente, uma política pública para a gente pensar a aposentadoria desses mestres por todo esse trabalho de preservação dessa cultura preta que eles contribuíram para que chegassem até nós, né? E pensar também na questão dos editais, porque às vezes a gente pensa, tem um edital específico para a cultura popular, mas eu acho que a gente tem que pensar em cotas permanentes em todas as linhas de ação, né? Porque senão a gente, pegando a questão do audiovisual, que era uma coisa que a gente estava conversando,
esse audiovisual vai ser sempre branco da Zona Sul e do centro da cidade. Então, pensar que em todas as linhas de ação desses editais pensados para a cultura, a gente possa ter uma reserva para que essa cultura preta possa estar não só num edital específico para a cultura de matriz africana, não só num edital específico para a cultura popular, mas que ela possa estar na dança também, que a gente possa pensar as danças negras ocupando esse lugar da dança, que os editais nunca contemplam essa linguagem. Os professores de danças afro na cidade do Rio de Janeiro têm que criar seu próprio campo de atuação, né? Tem que alugar as próprias salas, tirar do próprio bolso. Então, um edital para dança que pense a questão das danças negras também, né? Pegar esse recorte, pensar o audiovisual e pensar que é necessário que tenha uma cota para pensar esse audiovisual de produção negra, pensar a questão da música e pensar que essa linguagem musical, esse segmento ele tem que ter também uma cota para essas linguagens de cultura preta. Então, pensar nessas políticas que garantam a presença dessa cultura preta em todos os segmentos, e não criar um edital específico com R$200 mil para 100 pessoas dividirem isso, né? Porque se você divide isso para todas essas 100 pessoas, cada um vai ter um dinheiro ínfimo para tentar fazer alguma coisa e continuar sobrevivendo, né? E para finalizar, eu acho que pensando essa questão racial e de combate a esse racismo, eu acho que todas as culturas que têm o tambor como elemento central, elas sofrem com esse racismo de alguma maneira. Quando a gente chega num espaço de praça pública, quando a gente adentra a escola para pensar a aplicação da Lei 11.645 e as crianças e os professores chegam, é macumba, né? E não que isso seja uma problemática, também, mas por que você resiste a isso, né? Então, pensar as culturas tradicionais, as culturas pretas que lidam principalmente com essa questão do tambor, essa figura, né? Porque a gente tem o funk, o hip hop, que tem também o tambor na sua base, mas que é uma coisa eletrônica, que talvez não assuste tanto. Mas quando eu chego para fazer uma oficina de jongo com o meu tambor nas costas, isso diretamente me liga a essa problemática do racismo, né? Do racismo religioso e desse preconceito que as pessoas têm com tudo que é dessa cultura do tambor, né? Então, pensar em políticas efetivas para essas manifestações que lidam com a figura do tambor, desse instrumento que está ali presente e que traz toda essa carga de racismo estrutural religioso junto delas, né? Então, acho que minha contribuição, por enquanto, é essa. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigada. Minha contribuição só foi essa. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. É isso, assim, quando você fala, né, acho que de 410 anos, né, que você colocou de Madureira ou de algum desse, de Madureira, então. E aí, quando você fala sobre isso, eu gostei muito, eu escrevi aqui, só queria ter certeza se eu tiver, que eu tinha ouvido mesmo, porque quando você fala 410 anos de Madureira e você vem esmiuçando, Rodrigo, né, a região ter sido uma região rural, né, fala do jongo, né, você vem trazendo o viaduto, você vem trazendo o fuzuê, que aí eu vou olhar aqui para o Lúcio, que já me convidou e eu ainda não fui, entendeu? Então, você vem trazendo tudo isso. E aí, o que de fato está só na cena, e nada contra, eu acho que tem que estar também, que a gente celebrou bastante, 100 anos da Portela. E tem que celebrar, né? E fala, Madureira tem 2 escolas de samba, Portela e Império. Tem sim, e que são maravilhosas, só que não tem só isso. Tem tudo isso aí que você acabou de colocar, né? Que tem que estar também dentro lá, da programação, dos turistas que vão conhecer os 100 anos da Portela, tem que saber de tudo isso que você falou também, que a Portela tem. Que se a gente vai falar de cultura preta, de preto, dentro do Rio de Janeiro, se você não falar de Madureira, meu amor, você não está falando, tá? Passa amanhã, porque assim, eu aqui com a idadezinha que estou, não preciso estar falando, a de convir, né? Então, conheço bastante aquele chão de Madureira. Olha, meu Deus, ai, se Madureira falasse. Oi, oi, oi. Mas vamos passar, senão esse povo aqui quer me bater. Esse povo aqui, eu tenho povo que bate. Dando continuidade, eles toda hora ficam falando, você é uma vereadora, eu sou uma vereadora. Acho que daqui a pouco eles vão botar um crachá aqui na minha frente. Ó. Vereador Edson Santos? Oi. Oi, querido. Você quer fazer o uso da palavra, meu querido? Mônica, até para falar com as pessoas aí presentes,
que não estou na reunião, mas estou aí representado pelo Flávio e o Marcelo, que são aqui do gabinete, porque eu estou muito atarefado com coisas aí da demanda do mandato. Enfim, eu sou líder, né? Então estou com uma carga boa de trabalho. Mas que o Flávio e o Marcelo estão aí representando o mandato. Nós vamos fazer, eu estou na presidente da Comissão de Cultura, vamos trabalhar juntos para potencializar, né, o acesso à verba de cultura para a população de favela, a população de zonas da cidade mais periféricas, e vamos, dentro disso também, até porque faz parte, trabalhar também para potencializar o acesso das comunidades negras, dos grupos culturais negros, a esses recursos. É fundamental que a gente entenda que estamos aqui exatamente para isso, né? Ocupar esse espaço que a gente tem, tanto como vereador, mas na Comissão de Cultura, na Comissão de Combate ao Racismo, para abrir caminhos para o nosso povo ter acesso aos recursos públicos que lhe dê condição de avançar na luta pelo fortalecimento da nossa cultura. Então, é um prazer. Daqui a pouco eu tenho que ir para outra reunião do Reviver Centro aqui, onde a gente está defendendo a questão da moradia popular no centro, de interesse social, e é fundamental que a gente se divida e esteja em vários campos, né? Você está aí na questão da cultura, e eu vou daqui a pouco ir para a reunião do Reviver Centro para batalhar por ter uma política habitacional para a população pobre aqui no centro da cidade. Então, uma boa tarde aí para todos. Denúncia de racismo por 2 jogadores mexicanos do Chile durante um jogo pela Copa Sul-Americana. Obrigada. Obrigada, meu colega. Obrigada, vereador Edson Santos. É isso, acho que você trouxe uma pauta bem específica, né, sobre o orçamento, que é isso mesmo, e aí até rever aqui rapidamente a fala do Rodrigo, quando ele fala de estrutura, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou agora, Edson, porque é isso, sem orçamento não dá para a gente também estar falando de projeto para preto, não dá mais para a gente estar falando de voluntariado. Para nós só pode ser voluntariado por quê, né? Então, muito obrigada aí pela sua fala e pela sua presença. Bom? Vamos junto, firme na luta. Valeu, querido. Tchau. Dando continuidade, agora vou chamar... Os 3 suspeitos... Agora, dando continuidade, eu vou chamar esse menino, que de fato é um menino mesmo de todos nós aqui, né? Comigo não tem nem idade para ser meu filho, é meu neto. Que eu fui, né, na campanha de Dani, da deputada Dani Monteiro, da sua reeleição, eu fui conhecer essa roda que ele tem lá no Manguinhos, né? E eu já fiz um trabalho no Manguinhos há alguns anos, mas ainda não existia essa roda. E eu fiquei muito feliz porque as crianças, né, estavam lá em volta e pedindo, e sabendo cantar, e se movimentando com o corpo. Enfim, é isso, é a juventude falando para a juventude, mas também falando para a infância. Isso é muito bacana. E aí, com a palavra, esse menino maravilhoso, Xande MC, da Roda do Paquistão. Com você, meu amor. Ei, som. Agora saiu, né? Né, gente? Caramba. Eu sou novinho mesmo. Assim, eu tenho 27 anos, né? Sou cria lá da favela do Jacarezinho.
mas, assim, faço hip hop já há 11 anos e organizo um coletivo de jovens que na época também eram crianças, né? Quando a gente começou a se organizar há já 9 anos. E, assim, a gente teve muita referência nesse movimento que Flávia aqui sempre tocou, das mulheres do hip hop sempre tocaram pra gente também. E de várias pessoas do movimento hip hop, a gente sempre usa o hip hop como referência, que a gente acredita que é uma ótima ferramenta de transformação social e de inserção social também, né? Eu organizo um coletivo chamado, que é um coletivo Paquistão, que é um coletivo ali da região do Complexo de Manguinhos, que a gente junta ali Jacaré, Manguinhos, Mandela, Arará, Complexo, aquela galera ali da região da Leopoldina, que faz hip hop, que tem roda cultural, que está tentando fazer alguma coisa desse tipo dentro do estado, do município, né, do Rio de Janeiro. A gente tem vários problemas em relação ao racismo, né? A gente entende que quando a gente fala de rap, hip hop, de funk, a gente já imagina que de repente vai ser uma cultura criminalizada, uma cultura falada assim, ah, não, essa daí é só da galera da favela, coisa de preto, deixa de lado. Qualquer coisa, a gente manda lá uma polícia lá para tentar matar meia dúzia de pessoas, a gente tenta amenizar a situação. Mas mesmo assim, a gente ainda tem gente brigando para proliferar, não é nem só manter mais vivo, porque acho que não é nem mais uma questão de sobrevivência. Hoje em dia é uma questão de proliferação do que já tem. Então é a gente conseguir mostrar a mais gente o que a gente já está fazendo, o que a gente pode fazer e aonde que a gente pode alcançar. Eu acho que é esse o objetivo que a gente tem agora. E a gente vê que o hip hop ele passa por diversos momentos assim. Assim, eu acompanho essa cena assim, organizando roda, mas já frequentei, batalhei, fiz freestyle, aprendi. Eu acho que a minha formação política que eu tenho hoje em dia não é acadêmica. Eu até estudei pedagogia, mas tudo que eu fiz e que eu sei hoje em dia foi através de hip hop. Foi vendo hip hop na rua, fui conhecendo pessoas, fui estando com pessoas, e o hip hop me proporcionou isso. Então, eu acredito que, da mesma forma que as rodas de rima que me ensinaram isso, elas também são outras escolas para essa juventude que, ao mesmo tempo, está ociosa da escola, não acha a escola tão interessante. E não só já chegando no ensino médio, não, mas desde o ensino fundamental. Porque se a gente pensar a quantidade de escolas que são fechadas, com constante operação, constante assim, falta de acesso até de hospitais para essas crianças chegarem com saúde dentro da escola, saúde física e saúde mental, para chegarem dentro do ambiente escolar, para poder estudar, para poder se desenvolver, para de repente chegarem assim num patamar de poder disputar uma cadeira dentro de uma universidade de igual para igual. Eu acho que é bem difícil de uma pessoa que não sofre com isso. E a gente vê essas constantes coisas na favela. Só para resumir também, isso afeta diretamente também no trabalho da juventude, porque a gente sabe o quanto que é difícil viver de arte no Brasil, e principalmente viver de hip hop também, que agora está ficando mais popular, as pessoas estão escutando, estão consumindo mais, mas mesmo assim a gente ainda está tomando pancada na rua. Assim, a juventude ela não consegue viver de arte e de cultura na rua, a não ser que você seja um cara super dotado, que estudou numa escola maneira, fez uma faculdade de produção cultural e você vai conseguir ganhar algum tipo de edital legal. Tá ligado? Então, assim, a galera ainda está sofrendo e ela ainda trabalha com o mercado informal. E a mesma galera que está trabalhando, tipo assim, de camelô, que tá trabalhando de entregador, que também está tomando pau na rua de guarda municipal. Tá tendo essas barraquinhas perdidas. E essa mesma galera que também tem um sonho, tem a vontade de viver de cultura na rua também. Então, assim, a falta de incentivo também, que eu acho que o próprio município, o Estado também falta, eu acho que também é muito pelo lado que o Rodrigo estava falando aqui, que, tipo assim, cara, acho que não é mais, tipo assim, uma questão da cota que a gente precisa para se inserir ali. Eu acho que, se você olhar para o município do Rio de Janeiro, as rodas de samba que tem, as rodas culturais que tem, só de roda cultural a gente tem de domingo a domingo. Roda de samba, pelo que acredito também, cada vez vai de domingo a domingo. Então, assim,
A gente tem roda de samba, a gente tem roda cultural, a gente tem um movimento preto muito incrível no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e que provavelmente é o que movimenta muito dinheiro dentro dos cofres. Então a gente precisa de incentivo para que a gente possa conseguir fazer mais, proliferar mais e dar sustentabilidade para essas pessoas. Acredito também que a falta da regulamentação das leis são muito importantes para o que a gente está fazendo no nosso estado, ainda principalmente dentro da cultura hip-hop, porque é isso, a gente tem a lei 7035 também dentro do estado, que faz com que as rodas não precisam de alvará, mas mesmo assim a galera está tomando pancada da guarda municipal na rua, as rodas culturais elas não estão conseguindo fazer os seus eventos, a gente tem inúmeras denúncias desse tipo, acredito que seu mandato também, como está sempre aí, já recebeu diversas denúncias desse tipo, a gente também vem recebendo diversas denúncias desse tipo dentro lá no mandato da Dani Monteiro, como recentemente também a gente teve uma roda que foi alvejada por tiros, então a gente teve que lidar com isso junto com a Comissão de Direitos Humanos para tentar fazer essa questão, essa mediação para ver o que está acontecendo, por que essas rodas de favela estão sendo alvejadas desse tipo. E eu acho que é basicamente isso aí que eu tenho para falar, eu acho que esse é o movimento hip-hop. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo. Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, mas eu só queria terminar fazendo uma poesia para deixar de reflexão e trazer essa contribuição aqui para a mesa, se puder. É que é mais ou menos assim, ó. É que a minha favela é uma fábrica de monstros, que agora ninguém mais segura. São marginais criativos, ativos, trabalhando por amor à cultura, invadindo suas estruturas, proliferando loucura. Exemplo para geração futura, não sofrer repressão ou tortura, crescer pensante, saudável e com bom ensino fundamental. Diante do importante, rejeitar o superficial. Perante que nos define, separe por classe social, comparando o valor de um ser humano com o preço do real. Vê legal, se diz racial, banal, isso é por alienação. Meu direito vira turismo para gerar mais corrupção. Favela não é um zoológico para gringo fazer visitação, onde seu cartão de visita é exibido, porém pena que é tudo ilusão. Favela resiste. Nos pacificar, infelizmente, não tem como. Sempre insiste, mas não vou ser submisso ao seu trono. Exploração que nos exploraram com Cabral e Colombo. Colono, chicote no lombo e genocídio no quilombo. Distorção dos fatos, globalmente televisionado. Cada relato padronizado, editado e publicado. Pra te deixar controlado. Te diz o que é adequado. Menor revoltado. Se eu não me enquadro, então te enquadro. E a saúde nesse estado. O estado nem se incomoda. Sem lazer, corte no transporte, falsificação de nota. Imagina o que me seduz. A caneta ou uma pistola. Só que o destino conduz corpo e mente numa gaiola. É isso. Caraca, garoto! É isso. Nós já podemos ir pro bar. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, meu nego. Xande, o que você fez agora, né, é o significado do que foi gestor há um tempo atrás, hoje não mais, que é o ex-governador Sérgio Cabral, quando disse, né, que dos nossos úteros e do meu e de diversas outras irmãs minhas, que saíam sementinha do mal. A sementinha do mal que sai do meu útero é você. É por isso que eles não querem. É por isso que as operações têm que continuar, para não deixar as rodas ficarem, para não ser essa sementinha do mal, meu amor, para não estar fazendo essa rima, para não estar espalhando, proliferando exatamente o que você está fazendo e outros aqui. O objetivo é esse. E aí, quando acontece de juntar, olha a contradição e a raiva, de uma criatura que, dito por eles, tem o útero que gera a semente do mal, e que nasce a semente do mal, e que faz a junção de todos esses, aí, meu amor, ficou difícil de retirar a gente, hein? Por isso que a gente fala, não adianta, agora é para valer, acabou.
ou a gente começa na derrubada do racismo, não tem mais volta. Muito obrigada por você existir. E dando continuidade, é isso. Vou chamar Emerson Menezes, do Caxambu de Salgueiro. Por favor, a palavra é com você, meu querido. Boa tarde a todas e todos. Quero pedir a bênção às minhas mais velhas, aos meus mais velhos, né, principalmente hoje, uma sexta-feira, dia que nós consagramos a Babá Oxalá. Então, assim, importante, né? Importante e interessante vermos, assim, o quanto de nós aqui de branco, né? Coisa essa que muitas das vezes nos coloca em lugares de perseguição, né? Muitas das vezes de apedrejamento, né? Pelos quais irmãs e irmãos já passaram. Então, assim, importante que isso seja frisado, né? Eu escrevi aqui algumas coisas, vereadora, para não me perder, também sou muito prolixo, e depois de uma fala do Xande também fica até difícil falar qualquer coisa, viu? Mas vou tentar. Falar do racismo existente dentro da nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, é falarmos sobre o cotidiano que nos atravessa a boa parte de nós. Aqui, grupos de cultura, localizados e ou iniciados em favelas e ou periferias de nossa cidade. Daquelas que estão na rua, ou como no caso de nosso grupo, Caxambu do Salgueiro. Importante frisar que não estou aqui sozinho representando o grupo, tenho aqui a Denise Francisca, companheira, guerreira, atuante em outros coletivos também dentro da nossa comunidade, mas e que tem representantes que ocupam o asfalto como camelôs, como garis, ou simplesmente como transeuntes, em postos muitas das vezes que são ocupados por nosso povo preto e pobre. Então, é tudo uma continuidade. O Caxambu do Salgueiro, segundo nos contam as nossas matriarcas mais velhas, é ensinado e aprendido no morro há muitos anos, vereadora. Nossa mais velha, a tia Dorinha, com 94 anos, nos diz que aprendeu as nossas danças, cantos e formas com os seus avós. A nossa presidenta e segunda mais velha do grupo, tia Celina, com 84 anos, também nos relata ter aprendido nossa cultura com sua avó, Dona Batistina. Igualmente na nossa favela, igualmente no nosso morro, igualmente no alto do Morro do Salgueiro. Denise, você me corrija caso eu esteja falando alguma coisa aqui errada, viu? E para nos dar a dimensão, né, do quão ancestral e centenário são os nossos fazeres, os nossos saberes e essas nossas trocas que vêm de forma oral, já desde essas antepassadas tão antigas, e muitas dessas ainda conosco, apesar das perdas que nós devemos sofrer ao longo desse tempo. Vestirmos nossas vestimentas, tocarmos nossos atabaques e com os pés descalços fazermos o nosso passo, chamado Amassa Café, nos colocou e nos coloca na percepção preconceituosa de que estamos praticando as liturgias de nossos antepassados ligados às religiões de matriz afro, seja no candomblé, seja na Umbanda. Não que nos seja vergonha ou segredo sermos colocados nesse lugar, até porque temos ciência, através dessas mais velhas que nos contam, que tais momentos de roda no nosso morro, em muitas das vezes, precediam rodas e funções dessas religiões. E isto, reitero, não nos envergonha. Somos um grupo de integrantes diversos e multifacetados no que tange à religião, assim como umbandistas e candomblecistas, também há católicas no grupo. E assim convivemos respeitosamente, símbolo de como deveríamos ser, como deveríamos nos comportar efetivamente, não só como sociedade carioca, fluminense, mas também que está nacional e internacional, porque eu acho que o respeito nos cabe a todos. Nossos passos vêm realmente de muito longe, mas para caminharmos e darmos continuidade à trajetória de nossos antepassados, precisamos assegurar que nossos 3 tambores tenham efetivamente condições de ecoar, para que tenhamos, indubitavelmente, indumentárias dignas para os convites que nós costumamos aceitar,
para que tenhamos condições de manter nossa sede em condições de uso, não só para o grupo, mas para as outras iniciativas à comunidade. Isso digo à Associação de Moradores, à equipe de médicos que utiliza nosso espaço, nossa sede, para atender a comunidade, como faz nesses dias de sexta-feira, assim como outras atividades, outros eventos que acontecem na nossa sede, do nosso grupo. E por conta da nossa própria, e tudo isso, vereadora, por conta da nossa própria caixa, que se alimenta dos cachês ou contribuições oriundas de nossas rodas, de nossas apresentações. É sempre muito complexo angariarmos recursos através de editais públicos, que nos coloca, a muitos de nós aqui, na condição dos que disputam esses recursos. Ou seja, acaba nos separando mais do que nos congregando em luta. Falar de racismo é trazer à tona tudo aquilo que nos atravessa a muitos de nós aqui presentes, aqui dentro e lá fora. Portanto, vereadora, estes relatos não se encerram aqui, porque vemos o quão importante são espaços como esses, comissões como estas, especiais, com a preocupação de vocês, parlamentares, tão atentos à nossa causa. Para finalizar, não só quero citar uma situação de racismo pela qual passaram duas crias nossas em suas escolas, onde foram apartadas por outras colegas, sendo-lhes dito à época que não ocupassem aquelas rodas de conversa no momento de seus intervalos de aula, porque eram macumbeiras do Caxambu de Salgueiro. Situação mediada e resolvida pela atuação das escolas, por suas direções, seus grupos pedagógicos e seus responsáveis. Mas dá conta do quanto esse assunto que deve ser abordado e negritado em nossas creches e escolas na base da nossa formação educacional. Portanto, vereadora, finalizando mesmo nossa fala, agradecer ao seu convite, agradecer essa oportunidade de fala, agradecer esse momento assim, que muito orgulha nosso grupo, né, com representantes tão hábeis, tão valorosos da nossa cultura aqui municipal. Assim, podíamos ser muito mais, inclusive, porque, felizmente, temos muitos outros grupos que nos representariam tão bem, mas me sinto super bem representado, pessoas tão queridas de muitos anos de luta, muitos anos de combate mesmo, e dizer que o que nós pudermos fazer para somar, para fortalecer essa rede, esse grupo, ainda será pouco, viu, vereadora? Parabenizo toda a comissão, em nome da senhora. Agradeço, inclusive, a vereadora Thaís Ferreira, também, que vem também muito habilmente acompanhando nossas questões, nossos processos, nossa luta também. E muito me agrada saber assim, que temos parlamentares tão comprometidos, não só aqui nesta Casa Legislativa, mas como na LERJ também. Viu? Obrigado pela fala, pela atenção. Muito obrigado. Obrigada, Emerson. Obrigada pela sua colocação. E, assim, gostei muito quando você falou vários de branco. Eu, todos os dias, não. Terça, quarta, quinta são os dias de plenário nessa casa, né, que eu tenho que estar no plenário. E os outros dias, segunda e sexta, se eu não estou aqui, geralmente fazendo alguma coisa fora. E eu faço questão absoluta de estar com as minhas guias, de ser reconhecida e ser vista como uma pessoa de axé, como uma mulher de axé. E dentro do meu mandato, quem for, que não é isso assim, não é, não, todo mundo aqui tem que ser, não tem, todo mundo tem que ser nada. Agora, quem for também não precisa de maneira nenhuma se esconder. Sexta-feira é dia de usar branco, quarta-feira é dia disso, pode vir. Aqui, porque se não for para a gente, de fato, ter os nossos corpos como político dentro desses lugares, para ser mais do mesmo, não rola, né, Emerson? Então, a gente, de fato, veio para esse lugar para mostrar quem somos e o que queremos, né? E aí, quando você elogia outros negros, outras negras, nesse mesmo lugar que eu estou, que é o parlamento, e traz exatamente isso. As coisas começam a dar essa pigmentação, a dar essa cor
a falar de fato o que tem que ser falado dentro do Estado, do município, dentro do Brasil, quando nós estamos à frente e segurando esse microfone. Aí, de fato, a gente valoriza o nosso povo e a nossa cultura. Então, muito obrigada pela sua presença e a casa mais do que aberta. Tá bom, querido? Dando continuidade, chamar aí minha neguinha, né, meu amor? Há de convir, quando a gente sair, a gente tem um compromisso, hein? Não esquece. Que é Suelen Tavares, que eu já trabalhei junto com ela enquanto Comissão de Direitos Humanos da LERJ, que ela se encontra, mas hoje está aqui representando o Jongo da Serrinha. Seja muito bem-vinda, minha querida. Palavra com você. Boa tarde. Gostaria de saudar a todos aqui presentes, tomar a bênção. Bênção meu babá que querer, a bênção a todos. Eu sou Suelen Tavares, da Serrinha. Aqui nessa mesa todos já me conhecem, né? Hoje estou na Comissão de Direitos Humanos, assessora da Comissão de Direitos Humanos, né, que é presidida pela deputada Dani Monteiro. As questões do Jongo da Serrinha, a gente já vem trocando aqui com o mandato da Mônica, né, há um tempinho, desde que a Mônica assumiu. A gente vem trazendo a nossa demanda, né, que é a grande demanda do Jongo da Serrinha é a reabertura da casa. Né, aqui também, que as pessoas que estão nessa mesa, todos, né, viram aquela casa aberta, sabem da importância daquela casa, não só para a Serrinha, mas para o Rio de Janeiro, que está para o Brasil. Né? Então, a gente já vem aqui trocando com o mandato. Hoje, inclusive, na parte da manhã, eu estou voltando da Serrinha, de uma visita técnica, que o mandato da Mônica também foi acompanhar, na figura de 2 assessores, né? E aí, uma visita técnica com a equipe de infraestrutura da Secretaria de Cultura. Agora, a Secretaria de Cultura tem uma equipe de infraestrutura. Então, a grande demanda do Jongo é a reabertura da casa. A gente tem pensado juntos, né, via mandato Mônica Cunha e mandato Dani Monteiro, quais são as possibilidades. Essa semana a gente conseguiu aqui, via mandato Mônica, protocolar o Dia Municipal do Jongo, que foi uma demanda, né, vinda do Caxambu do Salgueiro e do Jongo da Serrinha, que são as 2 matrizes, né, jongueiras aqui do município. Então, não tenho muito o que trazer, porque eu acho que a gente já vem dialogando com relação a isso. Eu acho que, no mais, parabenizar, né, por esse momento, né, por essa iniciativa. Acho que é muito importante a gente poder ter aonde falar, aonde se colocar e ser ouvido, né, porque muitas das vezes as pessoas dizem: vem, quero saber, quero... E aí nada acontece, né, encheção de linguiça, né? E a gente se expõe, a gente coloca nossas demandas, a gente coloca as nossas questões e nada se faz. Então, eu estou super de acordo com todas as questões postas aqui. Ser de matriz africana, de cultura popular, não é fácil na Serrinha, não é fácil no Meier, não vai ser fácil no Rio, no centro do Rio, não vai ser fácil em qualquer lugar, porque, de fato, é uma questão de genocídio, né, da nossa população. Né, que é isso que eu acho que o Xandinho está falando, né, traz muito na fala dele, né, então, e aí é isso, a gente vai, esse Estado ele vai matar a juventude, né, que é de onde, para não crescer mesmo, assim, acaba aqui enquanto está novo, que aí não vai virar um adulto que vai me encher o saco, sabe, que vai me pedir, que vai me demandar, né, então, acho que o caminho é esse, acredito não, né, eu acho que esse mandato tem muito o que fazer, assim, tem muita demanda, parece que tudo aqui, né, vai todo mundo comungar das mesmas questões, mas são questões que já estão postas e dadas há muito tempo, né, então é um trabalhinho aí que esse mandato tem, né, e eu inclusive me coloco como também pertencente desse mandato, que eu não tenho em outro lugar, né, também. Então, que a gente tem junto a essas pessoas, a esse coletivo e ao meu grupo, né, que é o Jongo da Serrinha, para tentar aí minimizar de alguma forma. Então, no mais, é isso. Obrigada, Mônica, obrigada, equipe, por esse espaço. Muito obrigada. Muito obrigada, Sueli, obrigada mesmo, né?
E só vou ratificar que você, de fato, pertence ao bonde, nem adianta. Você, Xandinho, todos que estão aqui são pertencentes do bonde antirracista. E você traz uma coisa que eu vou... falei na apresentação, mas quando eu vou apresentar as pessoas, mas não ratifiquei enquanto esse lugar que eu ocupo enquanto vereadora. Quando vim para esse lugar, que esse lugar na minha vida tem muito pouco tempo, eu tenho muito tempo de militância, eu tenho muito tempo de defensora de direitos humanos, né? Eu tenho, tristemente, muito mais tempo por ser familiar de vítima desse Estado. Então, por todas essas situações e demandas que trago e que o meu corpo traz, eu não podia entrar aqui sozinha. E não digo só entrar de bonde com todas essas pessoas que fazem parte da minha equipe, né? Eu tinha que entrar também de bonde junto com outros parlamentares que eu me sentia representada e eu me sentia compartilhando a política para a gente desenvolver junto. Então, quando alguns, como o Xande, como o Suelen, né, falam da deputada estadual Dani Monteiro, né, e quando eu fui apresentar outras pessoas aqui referente a ela, né, é porque a gente tem uma política em conjunto, né? A gente traçou, na reeleição dela e da minha primeira entrada, a gente fazer uma política preta no estado do Rio de Janeiro. Uma política com 2 mulheres pretas e um homem preto, porque também existe o pastor Henrique Vieira. Porque é isso, o Estado é laico, e a gente tem que ratificar isso, né? Então, a gente somos 3 pessoas pretas que vamos estar exercendo dentro dos nossos mandatos tudo que se refere a nós, negros, dentro desse Estado, dentro desse país. Então, esse é o nosso compromisso. Eu não estou aqui dizendo que outros não fazem, não é isso. Eu estou colocando a parceria que nós 3 comungamos quando assumimos, agora, em 23, esse lugar que estamos. Então, vocês podem contar, sim, no federal, no estadual e no municipal, com essas 3 pessoas pretas. É isso. Muito obrigada, Sueli, por você trazer e me fazer essa lembrança. Não que eu tivesse esquecido, né? Mas sempre bom. E dando continuidade, quero chamar agora Ana Catão, Tambor de Cumba. A palavra é com você, minha linda. Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde a todos, a todas, a todos. Meus respeitos a cada energia que está aqui presente hoje. A bênção, para quem é de bênção. Eu sou Ana Catão, Aninha Catão. Eu estou representando aqui o grupo Tambor de Cumba hoje. Desculpem a minha voz, tá, gente? Eu realmente andei baleada aí esses últimos dias. Eu venho trazer aqui algumas questões do Tambor de Cumba que a gente tem passado, que acho que é importante e tem a ver, obviamente, com toda uma estrutura racial, racista, né, da nossa sociedade. Mas antes vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, que acho que muitos não conhecem. Nós somos um grupo com 12 anos de existência. Hoje estamos no Cais do Valongo, na Pequena África, mas nascemos com muito orgulho em Acari, Fazenda Botafogo, na Casa do Candeia, né, no Quilombo, Grandes Quilombo de Candeia, num movimento iniciado em 2011, onde a Selma Candeia, sua filha, né, tentou reativar aquela escola de samba, né, fundada pelo seu pai, Mestre Candeia. E, nesse movimento, a gente criou, algumas pessoas se juntaram e criamos o Tambor de Cumba para atender a necessidade de culturas negras dentro das escolas de samba. E trabalhando paralelamente ali com oficinas, né, de dança afro, né, danças afro-brasileiras, principalmente voltada para os moradores da Pedreira, que é a favela que tem ali, localizada ali do lado da onde ainda existe, né, a quadra. Infelizmente, a Selma não conseguiu dar continuidade a esse trabalho, né, com
permanente com samba, com danças afro-brasileiras, com capoeira, que era o que se propunha a fazer, porque é uma região que, infelizmente, o tráfico não permitiu, durante um tempo, que a gente realizasse essas atividades, e, para além disso, sofreu muitas questões de enchente, perdas de coisas, CNPJ que não conseguia se regularizar, enfim, todas essas problemáticas que impediam a escola de ir para frente. Só que a gente acabou criando gosto pela coisa, não queríamos terminar o trabalho, já tinha feito articulações dentro, principalmente do movimento de grupos de samba, né? E acabou que a gente foi convidado pelo Instituto Pretos Novos a ocupar a região da Pequena África, né? Então, começamos um trabalho em 2012, 2013, dentro do Instituto Pretos Novos, com oficinas de dança afro gratuita, danças afro-brasileiras gratuitas, para moradores da zona portuária, dos cortiços, das favelas que tem ali, Morro do Pinto, Morro da Providência, Morro do Livramento, Morro da Conceição, que estava sofrendo e está ainda, né, com processo de gentrificação por conta das obras do Porto Maravilha, né? Então, a gente tem uma região que, apesar de ser uma região que se fala em Pequena África, se fala em berço de cultura negra, as pessoas pertencentes àquele território não têm acesso, de fato, à cultura que se tem naquela região. Então, a gente vai para essa região com uma proposta de levar essa cultura para os moradores da região, e, a partir daquele momento, o grupo acaba tendo uma transformação, né? A gente passa a dar essas oficinas. Como falei, somos um grupo com 13 anos de existência, fomos para lá em 2012, ou seja, né, 11 anos de zona portuária, e fazemos roda na Praça da Harmonia. Porém, com a questão das obras na Praça da Harmonia, a gente acaba migrando para o Cais do Valongo, e foi quando a coisa, de fato, começa a ganhar um corpo. E hoje nós somos um grupo 100% de pessoas pretas, todas as pessoas do grupo são pretas, e é importante a gente colocar isso, porque é muito diferente quando pessoas brancas, ou majoritariamente brancas, óbvio que sofrem preconceito por conta do tambor, mas colocam um tambor na rua quando pessoas... Não existia uma figura branca que legitime a nossa cultura. A gente não precisa de pessoas brancas legitimando a nossa cultura. A gente precisa de pessoas pretas com seu protagonismo dentro do que elas se propõem a se fazer, né? Então, entender que há uma diferença quando se há majoritariamente pessoas brancas dentro de um grupo de dança afro, de danças afro-brasileiras, e de quando há um ou dois ainda, porque aí geralmente vão se reportar essas pessoas e não as pessoas pretas. Então, a gente tem essa problemática ainda, que precisamos não nos calar a respeito disso. E ocupando, de fato, o Cais do Valongo, com oficinas, né, não dentro daquele território, com oficinas gratuitas, capacitação gratuitas com percussão, com dança, enfim, acabou que o grupo se tornou majoritariamente moradores da zona portuária. Hoje nós temos a maioria das pessoas presentes no grupo, moradoras da zona portuária, que participaram desse processo de capacitação através da cultura, e hoje estão com tambor de cumba, dando aula, ganhando dinheiro através da cultura afro, indo para os palcos, como a gente fez com Cosmogonia e como outros espetáculos, e também tentando levantar essa bandeira de cultura negra pelos seus próprios moradores da zona portuária, num território que está sendo invadido, né? E é importante a gente falar isso, porque, de fato, estamos na zona portuária desde esse processo de obras do Porto Maravilha sendo invadidos e jogados de lado. Então, os cortiços continuam de lado, as favelas, os moradores do Morro do Pinto, do Morro da Providência, do Morro do Livramento, do Morro da Conceição, continuam sendo deixados de lado e, de fato, não participam desse processo cultural que hoje existe na zona portuária. Muito pelo contrário. Até os grupos que ocupavam o Largo da Prainha, que eram majoritariamente pretos, né, como Moça Prosa, por exemplo, e faziam suas atividades, acabaram tendo que sair da praça, né, e hoje estão apertados num lugar delimitado por muros, que não é a proposta das nossas atividades. As nossas atividades estão na rua porque são atividades que
requer esses encontros, as encruzilhadas, o caminho, né? E tem tudo a ver com cultura afro, com cultura negra. A gente está e ocupar as ruas. Quanto é político isso para a gente, né? Então, hoje a gente tem uma problemática muito grande de realizar atividades no Cais do Valongo, desde que o Cais do Valongo foi tombado, né, pela Unesco como patrimônio mundial em 2017. A gente está ali na zona portuária desde 2012, no Cais do Valongo desde 2015. Fomos o primeiro grupo a ocupar, de fato, sistematicamente, com atividades mensais, o Cais do Valongo. Hoje a gente não consegue realizar a roda no Cais do Valongo com tanta facilidade. A gente tem um IFANC em Barreira. A gente conseguiu, há uns anos atrás, fazer um trabalho no Cais do Valongo, onde a gente tirava do nosso bolso para botar banheiro químico, por exemplo, para as pessoas não urinarem no Cais do Valongo. Isso não é mais permitido que a gente faça. A gente fez um trabalho onde, ao redor do cais, a gente colocava feiras. Não chegava a ser uma feira, mas 3, 4 empreendedores locais aproveitando o circuito de pessoas ali para vender seus produtos, e empreendedores do próprio local. Isso também não é mais possível, porque, para a gente conseguir uma autorização para fazer dessa forma, o IFAM cobra a gente como se a gente fosse fazer uma obra, no Cais do Valongo. Então, ficou muito burocrático. Até hoje, a gente passa por essa situação. Então, a gente nunca sabe se a gente vai chegar no Cais do Valongo e vai conseguir fazer roda, né? Com a pandemia, isso piorou, na realidade, né, porque a gente acabou perdendo boa parte do público, né? A coisa ainda está se retomando, como muitos amigos falando aqui sobre essa questão da movimentação das rodas de cultura afro, né, de danças afro-brasileiras. A gente tem passado por isso no Cais do Valongo. E as pessoas, de fato, às vezes mas vão mais como passantes, porque é isso, não tem um lugar para você beber, comprar uma água, não tem um lugar para você ir no banheiro, não tem um lugar que você fique confortável, porque não é mais permitido. E ali também, ao redor, ainda não tem nada, né, nesse sentido de estrutura para, de fato, que a pessoa permaneça ali. Então, há também um movimento, né, infelizmente, onde foi essa questão do edital, na realidade, né, é muito importante para a gente, mas, ao mesmo tempo, ela nos coloca nesse papel de disputa, né, porque não são, na realidade, a minoria são contempladas, né, e a gente tem isso muito definido na zona portuária. Vários grupos meio que se degladiando para conseguir uma ajuda da Unesco, um papel numa comissão, enfim. E a gente sabe que todos não são abordados, não participam dessa construção, principalmente os que, de fato, são pertencentes, moradores daquele território. Então, a gente passa por essa situação. A gente, hoje, não está fazendo roda todo mês, né? A gente vai voltar a fazer porque fomos contemplados pelo FOCA, mas, se não fosse isso, de fato, ficou muito complicado, muito difícil e muito desgastante a gente continuar o trabalho, justamente por todos esses pontos expostos, né? E dizer, ano passado a gente fez algumas rodas, esse ano a gente fez até fevereiro, demos uma pausa, vamos voltar, como eu falei. E dizer também que, mesmo com isso, que a gente precisa pensar, né, politicamente, como fazer isso, porque, mesmo a gente sendo contemplado, enfim, relatar uma situação muito desagradável que o Tambor de Cumba passou, que, mesmo a gente tendo sido contemplado pelo FOCA e realizando atividades dentro de equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, numa das rodas que a gente fez um circuito de rodas pelos equipamentos na cidade, em vários bairros, e um desses lugares foi no Museu Histórico da cidade, lá na Gávea, e a gente passou por uma situação de racismo dentro do equipamento da Secretaria Municipal de Cultura, onde um visitante se sentiu no direito de entrar dentro de uma sala do museu onde estava tendo oficina de coco e falar que a gente tinha que parar aquelas oficinas, que aquilo ali estava atrapalhando o andamento do museu, né? E falar imediatamente, gritando com os professores, que a gente não poderia estar ali fazendo uma oficina que era movimento da própria Secretaria de Cultura. O café que tem dentro do museu se recusou a servir a gente, mesmo a gente comprando, porque ele dizia que a gente estava influenciando, assustando os clientes do museu. E a Secretaria de Cultura também, e as pessoas que trabalham ali, não conseguiram resolver isso, e também ficou por isso mesmo. E, após esse episódio,
coincidência ou não conseguimos mais realizar o nosso projeto em outros equipamentos da Secretaria, e aí eu precisei entrar com uma carta de ofício solicitando que eu continuasse o projeto dentro do meu equipamento, dentro da minha sala, que não era a proposta, e continuamos, de fato, enfim, dentro da nossa sala, né, dentro que a gente tem uma sala, o Tambor de Cumba tem uma sala no centro, onde a gente se propõe a realizar essas atividades para o público geral, mas, sobretudo, continuando esse trabalho focado no território da zona portuária. E esse projeto não aconteceu como deveria acontecer, que era, de fato, nos outros territórios. O único lugar que a gente conseguiu fazer é o lugar que é separado para nós, que é o MUCAB. E a gente não... É claro que o MUCAB é muito importante, não é sobre isso, mas... se é um edital que, inclusive, a gente entra porque existe uma porcentagem de racial, porque a gente é um grupo totalmente preto e trabalha com cultura preta, e tinha uma porcentagem relacionada a isso na pontuação, como que o equipamento da Secretaria de Cultura não está preparado, com pessoas preparadas, para que a gente não precise passar por uma situação de racismo dentro de um equipamento cultural. Então, são coisas que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar. E aí eu falei da Secretaria de Cultura, mas acontece a mesma coisa no caso do Valongo. O caso do Valongo foi tombado mundialmente, né, como um importante espaço da preservação da cultura negra, e a cultura negra, de fato, não pode estar presente lá. Porque, inclusive, quando aconteceu isso... começou a acontecer que o caso do Valongo foi tombado. Alguns meses depois, algumas pessoas que, enfim, são pessoas brancas que lideram algumas instituições pretas, começaram a nos atacar na internet falando que a gente estava transformando o caso do Valongo numa favela com churrasquinho. Então, que bom que estamos transformando o caso do Valongo numa favela com churrasquinho, mas não num sentido que se foi imposto pela essa pessoa branca, né? Então, a gente... ocupar o Cais do Valongo, a pessoa preta ocupar o Cais do Valongo é algo que hoje não pode, né? Tem que ser num formato, tem que ser o patrimônio. Então, até que ponto o patrimônio ele acaba sendo valorizado, e as pessoas detentoras daqueles saberes, detentoras daquele conhecimento, que passou por aquilo ali, passou por aquele portal de escravidão, o maior porto de desembarque de negros escravizados do Brasil, e pessoas pretas não podem estar realizando a sua cultura naquele espaço. Então, são coisas que a gente precisa pensar enquanto demandas raciais. Não, e aí dei o exemplo do caso do Valongo, mas dei outros exemplos dentro da própria Secretaria Municipal de Cultura, dentro dos próprios equipamentos, o quanto não estamos preparados, ainda que com editais voltados em alguma porcentagem para que nos contemple, que continuam não nos contemplando. Então, nos dão dinheiro para a gente realizar nossas atividades e passar racismo dentro desses lugares. Isso é muito delicado. Enfim, acho que falei muito, mas acho que é importante a gente trazer essas experiências que a gente passou enquanto Tambor de Cumba, porque pode contemplar a todos nós. Vi que o Zanzá também está com foca, não sei qual é o esquema, mas os equipamentos, de fato, não estão preparados. Fazem editais que não estão preparados para nos receber. Tá bom? Obrigada. Ana, são coisas que eu estou aprendendo nesse lugar que estou. Né? Como eu falei, eu estou aqui desde fevereiro. E não foi responsabilidade minha, mas eu estou, né, dentro de um órgão público, em um órgão que pertence ao município do Rio. Eu sou uma vereadora do município do Rio. Né? Então, eu me sinto no direito de lhe pedir desculpa. Não que eu seja responsável direta, mas, indiretamente, eu estou dentro do órgão público que é pertencente ao município. Então, em primeiro lugar, é isso, é te pedindo desculpa, porque já que o prefeito propagou na sua entrada, nas suas falas, que ia fazer uma cidade antirracista, então como é que se constrói uma cidade antirracista se os próprios órgãos responsáveis por ele são racistas com as pessoas negras, com a cultura negra? Porque o que você relatou aqui é um absurdo do absurdo, né? Quando você fala do tombamento do Cais do Valongo, como é que é isso? Um lugar que foi o maior lugar que chegou
né, o maior lugar, não, o lugar que mais chegou preto, e preto não pode estar lá. Tem um negócio aí que não está batendo, que eu não estou entendendo. Né? Então, assim, por isso, e aí eu tenho que ratificar sempre, a construção dessa Comissão Especial de Combate ao Racismo. Está aí. Todos colocaram você mais do que ninguém na sua fala. Porque é sobre estar representada por essa comissão que me dá pertencimento de estar ouvindo e tentando, porque eu não estou aqui para prometer, né, nada para senhor ninguém. A gente faz promessa para santo e até eles já estão, né, meio que dirá eu. Mas tudo foi anotado e, obviamente, a gente vai tentar buscar providências. Ah, eu vou resolver, tu não vai passar mais isso? Quem sou eu, Ana? Se eu conheci o racismo real na minha pele, no meu útero, quando assassinaram meu filho. Então, assim, eu sei bem o poder do racismo nessa cidade e nesse estado. Mas, assim, você traz, né, o histórico das remoções, quando você fala do Morro do Pinto, enfim. E que a gente tem que trazer todo esse histórico, né? Como foi o nascimento da nossa cultura, de quem somos nós. Você inicia a fala falando de Acari, de Pedreira, lugares que eu conheço bem pela violência do Estado. Lugares que eu tenho núcleos de mães do Movimento Moleque. O Movimento Moleque é um movimento que eu criei junto com outras mães que existem há 20 anos. Então, assim, são lugares que, historicamente, é conhecido por conta dos corpos que todos os dias estão no chão. E aí você traz uma outra colocação desse lugar. Uma cultura maravilhosa. Você traz tambor, você traz dança. Então, não é um lugar de só ter corpos pretos no chão. É um lugar de ter tambor. É um lugar também que a gente pode sorrir. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala. E, assim, não só dizer que estou contigo, que isso é fácil, mas dizer que desse lugar, eu juro que eu vou tentar, até porque eu não estou sozinha. Além de estar com vocês, eu estou aqui com o Júlio Igreja, que é da minha coordenação, Raíza, que é do meu jurídico, Marina, que também é da minha coordenação, estava ali Camila, ali está Cristiano, aqui está Lúcio Filipe, ali está Cadu, está Nívia, está seu Jorge, está Evelyn, da minha coordenação, está aqui da assessoria de imprensa, Jaqueline, Márcia Castro, também do jurídico, e meu querido Adriano, da comunicação, e Leon, também da comunicação. Seu Jorge, falei. Então, assim, é para dizer que só foi possível, e é possível, ter uma comissão, está tendo escutas, porque essas pessoas todas estão juntas. Então, tudo que está sendo falado, não só está sendo falado publicamente, que nós estamos também no YouTube, tá? Então, tem várias pessoas ouvindo e nos vendo, como também está sendo anotado por todos que estão aqui. Não é apenas uma escuta de blá, blá, blá. Não, é uma escuta para ser construtiva. Porque, se não for, meu amor, fica difícil de continuarmos. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. E aqui, dando continuidade já para o encerramento dessa escuta, eu vou colocar aqui, que foi dito aqui, proposto pelo nosso parceiro, amigo, e também, como já falei, já apresentei, que está junto aqui, nesse bonde antirracista, nesse mandato, Lúcio Filipe, que ele propôs para a gente fazer, né? Aqui está, ele colocou. Queria propor para todos uma mesa, uma roda. Ah, tá, aqui está uma mesa. Uma roda
aqui na Cinelândia, pela reabertura da Casa do Jongo e também para fortalecimento da mesa política, cultural e poeta, não é isso? Política, culturais... Ah, tá, aqui está... Enfim, então, Lúcio, eu achei ótima a sua proposta, e aí coloquei aqui para todos, que eu acho isso mesmo. A gente está num espaço que lá fora a gente tem todo esse lugar que, historicamente, é um histórico de eventos políticos, da gente reivindicar as nossas vidas, os nossos direitos, as nossas existências. Então, proposta total aceita, e aqui também deixo, se vocês também concordam, né? Enfim, aqui também estão me avisando que se vocês pegaram esse formulário e preencheram, para deixar aqui, por favor, tá bom? Mais uma vez, agradecer a todos e todas e todos, dizendo o quanto eu estou honrada e feliz de estar fazendo mais essa escuta. A gente começou pela educação, agora estamos na cultura. Semana que vem vamos falar da religião de matriz africana. Enfim, o quanto está sendo muito importante, né? E as pessoas, quando tinham alguma dúvida de dizer que o município do Rio é racista, vocês estão deixando isso explícito, estão deixando isso escuro aqui, para todo mundo saber, ver e ouvir como o município do Rio é uma cidade perigosa para pretos e pretos transitar. Mas ela pode, de fato, se tornar uma cidade antirracista. E não antirracista, como o prefeito falou, e sim uma cidade antirracista vista e feita por nós. E aqui eu já agradeço a presença de todos e todas e dou por encerrada essa reunião. Muito obrigada e boa tarde a todos. Gente, vamos para o